Fala galera, vamos continuar com as nossas aulas aqui das derivadas das funções, né, trigonométricas. Eu vou mostrar para vocês aqui a da função seno e cosseno, beleza? Pela definição, tranquilo? E se você não se inscreveu no canal aí, se inscreva no canal, dê like aí, ok? Então vamos lá, tranquilo? Vamos iniciar com a função seno, beleza? Então vamos aplicar, né? Então f' de x é igual aquele limite, né, de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai para zero, beleza? É claro que seno de x, então você vai fazer seno de x mais h, beleza? Então vamos, ó. Então isso vai ficar, né? Limite do seno de x mais h menos o seno de x, né? Dividido por h quando h vai para zero, beleza? Então nós vamos fazer essa manipulação aqui. É claro que todo mundo já sabe que a derivada do seno, né, é da cosseno, mas a gente vai fazer por definição, porque tem muito professor aí que gosta de pedir derivadas, né, por definição, beleza? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Isso vai dar pra gente, ó. Então vamos aplicar aqui, ó. E para você também que tem curiosidade, né, para saber a derivada de uma função por definição. Então, ó, você aplica, ó. Aqui a gente tem seno da soma, então você vai fazer aquela relação lá quando você tiver soma de arcos, ó. Limite do seno, né? Quando você tiver seno da soma, é seno A vezes cosseno B, seno B cosseno A, né? Só para vocês lembrarem aí. Vou diminuir aqui um espaço, ó, só para a gente usar ele bem. Aí vai ficar o limite do seno de x vezes o cosseno de h menos, né? Ou mais, né? O seno. Deixa eu diminuir mais ainda esse espaço para ficar melhor. Então vai ficar o limite do seno de x vezes o cosseno de h mais, né? Porque eu estou usando o seno da soma. O seno de h vezes o cosseno de x menos, né? Esse seno de x aqui, tá? Seno de x. Esse seno de x aqui é esse aqui. Dividido por h, certo? Quando h vai para zero. Então, ó, beleza? O que eu vou fazer agora? Ó? Tá vendo que eu tenho seno de x aqui e seno de x aqui? Vou colocar ele em evidência. E vou separar os denominadores. Ó. Aí vai ficar assim, ó. Limite do seno de x vezes o cosseno de h menos esse seno aqui, eu vou trazer ele para cá, tá? Só coloquei ele mais próximo aqui. O seno de x mais esse termo aqui, ó. O seno de h vezes o cosseno de x. Isso aqui tudo, é claro, né? Dividido por h, quando h vai para zero. Beleza? O que eu vou fazer agora? Esse termo aqui, eu vou colocar o seno em evidência. Beleza? Depois que eu colocar o seno em evidência, então eu vou separar os denominadores. Isso é igual ao limite do seno de x, né? Que multiplica, ó, do seno de x, que multiplica o cosseno de h menos 1, tá vendo? Cosseno de h menos 1. Mais o seno de h vezes o cosseno de x. Isso aqui tudo sobre h, né? Quando h vai para zero. Isso é igual... O que eu vou fazer agora? Vou separar. Então eu vou colocar, ó, h sobre esse termo e h sobre esse termo. Beleza? Então vai ficar, ó, limite, né, do seno de x vezes o cosseno de h menos 1, tá vendo? Cosseno de h menos 1. Isso aqui sobre h, quando h vai para zero, certo? Mais o seno de h vezes o cosseno de x sobre h, beleza? O que eu vou fazer, ó? Esse termo aqui, eu vou separar os limites agora. Então vai ficar assim, ó. Isso é igual ao limite desse termo aqui, né? Do seno de x vezes o cosseno de h menos 1 dividido por h, quando h vai para zero, mais esse limite aqui, ó. Limite do seno de h vezes o cosseno de x sobre h quando h vai para zero. Beleza? Então eu vou fazer isso, tá? Pra gente fazer mais manipulações, ou seja, nós vamos fazer uma manipulação aqui e outra manipulação aqui. Ou seja, ó, tá vendo que aqui o meu limite aqui ele só depende de h, tá vendo?
Então esse cosseno de x aqui, eu posso trazer ele para fora do limite. Porque meu limite ele só depende de h. Então eu posso trazer. Ou então você faz o seguinte, ó. Limite desse vezes o limite desse. Aí vai ficar o limite do cosseno de x, quando o h vai para zero, dá só cosseno de x. Aí vai ficar, ó, mesma coisa aqui, ó. Então eu vou separar os limites. Ó, vai ficar o limite do seno de x, quando h vai para zero, vezes o limite do cosseno de h menos 1, quando h vai para zero, né? Isso aqui sobre h, tá vendo? Só tirei o limite desse, ó. Fiz o limite desse. Mais, aqui tem um parênteses, que é desse aqui, mais o limite, né, do seno de h sobre h, quando h vai para zero, vezes o limite do cosseno de x, quando h vai para zero, tá vendo? Então, apliquei a propriedade de limite. O que que acontece, ó? Vocês lembram desse termo aqui, ó? Esse termo aqui é o que a gente chama de limite fundamental. O seno de h, limite do seno de h sobre h, quando h vai para zero, esse termo dá 1. Isso aqui dá 1, ó. Isso aqui dá 1. Beleza? Se isso aí dá 1, sobra pra gente aqui só o limite do cosseno. Aqui vai sobrar pra gente só o limite do cosseno de x quando h vai para zero. E esse limite aqui quando h vai para zero, isso aqui não depende de h, sobra só cosseno de x. Beleza? Aqui vai ficar assim pra gente, ó. Aí aqui vai sobrar isso aqui pra gente, ó. Limite do seno de x quando h vai para zero, sobra quem? Seno. Isso é igual ao seno de x vezes o limite do cosseno de h menos 1, quando h vai para zero, mais isso aqui dá 1, vai ficar 1 vezes o cosseno de x, mais o cosseno de x. Ou seja, está sobrando isso aqui, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma manipulação só para esse termo aqui, ó, para ver para onde que ele vai, porque está sobrando para mim cosseno de x. Tranquilo? Então eu vou fazer uma manipulação disso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de estrela, ó. Vou até chamar de estrela, só para eu fazer a manipulação só disso, tá bom? Então vamos guardar isso aí, ó. Então estrela, tá? É quem? É o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, né? Quando h vai para zero. Vou trocar esse pincel. Quando h vai para zero, tá vendo? Então eu vou fazer essa manipulação aqui, para ver para onde que vai esse limite. Então, ó, que manipulação que eu vou fazer? Você pode buscar aí qualquer um que seja mais fácil. Aí a mais simples que eu encontrei foi multiplicar pelo conjugado disso aí, ó. Vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Beleza? Então, ó, quem é o conjugado? Conjugado de quem? Conjugado desse camarada aqui, ó. Quem é o conjugado dele, né? Então eu vou multiplicar, ó, pelo cosseno de h mais 1, dividido pelo cosseno de h mais 1. Vou fazer isso, ó. Isso aqui dividido por isso dá 1. Estou multiplicando por 1. Beleza? Então vai ficar, ó, limite, né? Então quando eu multiplico, ó, esse vezes esse, mais, menos, né, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Aí no final vai ficar só a diferença de dois quadrados, lembrei? Então vai ficar, ó, cosseno ao quadrado de h menos, né? Esse vezes esse dá cosseno ao quadrado. Agora, ó, esse aqui vezes esse, mais o cosseno de h menos, né? Agora esse aqui vezes esse, cosseno de h menos, né? Menos 1. Esse vezes esse, dá 1. Dividido, certo? Pelo h que multiplica o cosseno de h mais 1, né? Pronto. Isso aqui quando h vai para zero. Esses dois camaradas aqui dão 0. Esse aqui menos esse dá 0. Certo? Então, ó, o que que vai dar? Então vai sobrar para mim, ó, isso é o limite do cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre, né, h que multiplica o cosseno de h mais 1, quando h vai para zero. Observe comigo que agora, ó, lembra da relação fundamental? O que que é a relação fundamental, né, da trigonometria? Que é isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Ou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, o que que eu posso fazer? Ó?
Se eu mandar, ó pra você ver, porque aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Aqui eu tô falando de x, mas aqui é h. Então eu posso fazer isso aqui, ó. h. Pronto. Aqui eu tenho um cosseno, tá vendo? Cosseno ao quadrado menos 1. Então o que eu posso fazer? Eu posso mandar esse termo para lá, certo? Esse termo para lá. E posso fazer isso. Então o seno ao quadrado de h é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de h. Aí você fala, mas aqui tem mais cosseno e menos cosseno. Aí o que eu faço? Eu multiplico por menos 1. Eu faço menos o seno ao quadrado de h é igual a menos 1 mais o cosseno ao quadrado de h. Agora sim, isso aqui é igualzinho a isso. Ó. Então eu posso até manipular e posso trocar. Beleza? Então eu vou trocar isso aí por quem? Por menos seno ao quadrado de h. Beleza? Para ficar fácil para eu trabalhar. Ó. Tranquilo? Então, o que eu vou ter? Ó? Então isso aqui eu vou fazer. Ó. Isso é igual, né? A quem? Ao limite de menos seno ao quadrado de h sobre h que multiplica, né? O cosseno de h mais 1. Pronto. Isso aqui quando h vai para zero. Beleza? O que é seno ao quadrado? É seno vezes seno. Então eu vou ter, ó, isso é igual ao limite de menos seno, né? De h vezes o seno de h dividido por h vezes o cosseno de h mais 1, certo? Quando h vai para zero. Beleza? O que eu vou fazer agora? O meu objetivo, eu vou pegar esse camarada aqui, ó. Por quê? Essa relação fundamental, o limite fundamental. Então eu vou fazer isso, ó. Isso é igual a menos o limite, que o menos eu tirei aqui para fora do limite, do seno de h sobre h, quando h vai para zero, vezes o limite do seno de h sobre o cosseno de h mais 1, cosseno de h mais 1 quando h vai para zero. Então, ó, isso aqui é relação fundamental, tá vendo? É limite fundamental, ó. Limite fundamental, a gente viu também do anterior, que isso aqui vai para onde? Vai para 1. Tá bom? Isso aqui vai para 1. Tranquilo? Se isso aqui dá 1, eu tenho menos esse limite. Então, lá de estrela, ó, tá vendo? De estrela, eu posso falar o quê? Que aquele limite lá é igual a esse limite. Beleza? Então, aquele limite é igual a esse limite. Isso é igual, né, ao limite a menos, né? Menos o limite do seno de h sobre o cosseno de h mais 1 quando h vai para zero. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou passar o limite quando h vai para zero. Quando h vai para zero, eu vou ter, ó, menos, né, o seno de zero dividido pelo cosseno de zero mais 1, tá vendo? Seno de zero é 0, cosseno de zero é 1. Então vai ficar 0 sobre 2 que dá 0. Então, voltando, ó, esse limite aqui vai para onde? Para 0. Então esse limite aqui vai para 0. Tranquilo? Então se esse limite aqui vai para 0, sobrou quem para mim? 0 vezes o seno de x. Aqui dá 0. Sobrou quem? Só cosseno. Então, se sobrou só cosseno para a gente, conclusão, a derivada do seno está dando cosseno. E fechou. Então, né, o que restou aqui para mim foi isso, ó. O seno de x, conclusão daqui, ó. O seno de x vezes 0 mais o cosseno de x. O que é isso, né? É justamente aquela relação que eu fiz, ó, que f' de x deu cosseno de x. Tranquilo? Então sobrou só cosseno de x. Conclusão, a derivada do seno dá cosseno. Tranquilo? Então, se você tiver aí f de x igual ao seno de x, então a f' de x é igual ao cosseno de x. Beleza? E fechou. Então, essa aí é a derivada do seno. Tranquilo? Então, a gente está aí com 14 minutos de vídeo. Então, eu vou passar rapidão para vocês qual que seria a derivada do cosseno. E a gente fecha a aula de hoje, beleza? Então, ó, não é para correr muito, mas já correndo. Então,
vamos mostrar aqui a derivada do cosseno. Você vai aplicar a mesma relação, tá bom? Vai aplicar a mesma relação. Que seria, né? Então agora, ó, f de x é igual ao cosseno de x. Então quem é f' de x, né? Então nós vamos calcular esse limite aqui, né? F de x mais h menos f de x sobre h quando h vai para zero. Então isso nós vamos calcular aqui, beleza? Então, ó, isso é igual ao limite do cosseno, né, de x mais h menos o cosseno de x, certo? Sobre h quando h vai para zero. Beleza? Cosseno da soma, ó. Cosseno da soma vira cosseno da diferença. Isso é igual ao limite do cosseno de x vezes o cosseno de h menos, né, o cosseno de h, ou seno de x, o seno de x vezes o seno de h. Isso aqui, ó, é só essa soma, menos o cosseno de x, tá vendo? Dividido por h, quando h vai para zero. Tranquilo? Então o que é que a gente vai ter? Aquela mesma relação, ó. Esse aqui, tá vendo que tem cosseno de x aqui e cosseno de x aqui? Vou colocar ele em evidência. Então vai ficar, ó, o limite do cosseno de x que multiplica, ó, cosseno de h menos 1, né? Menos o termo que está sobrando. O termo que está sobrando é esse, ó. O seno de x vezes o seno de h. Isso aqui tudo dividido por h, né? Quando h vai para zero. Observe, ó. Esse termo aqui, nós acabamos de calcular o limite. Esse limite vai para zero. Então vai ficar, ó, limite do cosseno de x vezes o cosseno, né, de h mais 1, h menos 1, né, menos 1, dividido por h, quando h vai para zero, menos esse termo aqui, ó, menos o seno de x vezes o seno de h sobre h. Ou seja, a gente tem isso, eu só separei os denominadores. Beleza? O que é que eu vou fazer? Só reorganizar. Limite do cosseno de x vezes, ó, vezes o limite disso, que quando h vai para zero, vezes o limite do cosseno, né, de h menos 1, quando h vai para zero, menos esse limite aqui, ó, menos o limite do seno de x vezes seno de h sobre h, quando h vai para zero. Beleza? Limite aqui do cosseno de x quando h vai para zero. Sobra só cosseno de x. Vezes o limite do cosseno de h menos 1. Cosseno de h menos 1 quando h vai para zero, né? Isso aqui sobre h menos o seno de x vezes o limite do seno de x. Seno de x não, seno de h, né? Seno de h sobre h quando h vai para zero. Aí o que, que a gente vai ter? Ó? Esse limite aqui a gente acabou de mostrar, quando eu coloquei a derivada da função seno. Esse limite aqui vai para onde? Ó? Ele vai para zero. Esse limite aqui vai para zero, quando h tende a zero. E esse limite aqui, ó, esse aqui é o limite fundamental. Esse limite vai para 1. Beleza? Então sobrou quem, ó? Sobrou quem? Então, ó, vai ficar, ó, o cosseno de x vezes 0 menos o seno de x vezes 1. Então isso é igual a menos o seno de x. Então eu acabei de mostrar para vocês, ó, que a derivada do cosseno é menos seno. Beleza? Então deixa eu só passar um ciclo para vocês. Que ciclo é esse? É esse aqui, ó. Então acabamos de mostrar que a derivada do cosseno é menos seno. Então podemos fazer isso, ó. Se a gente pode fazer isso aqui, ó, posso fazer isso aqui para você, ó. Se f de x é igual ao seno de x, então f' de x é igual ao cosseno. Se eu tenho que g de x é igual, né, ao cosseno de x, então g' de x é igual a menos o seno de x. Então eu posso fazer isso. Só para vocês, né,
digamos aí, compreender ele melhor. Então eu posso fazer isso para vocês aqui, ó. Um ciclo, onde aqui eu tenho o seno e aqui o cosseno. Aqui menos seno e menos cosseno. Então por enquanto eu vou passar só a derivada, depois eu vou passar a integral. Então ó, olha o sentido, ó. Se a função é seno, a derivada dá cosseno. Então eu vou colocar aqui, ó, derivada. Beleza? Então, se a função for cosseno, a derivada vai dar quem? Menos o seno. Pronto. Então, ó, derivada do seno dá cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Então, ó, pode vir fazer isso, ó. Então você tem sempre a derivada. Aqui derivada, derivada. Então a derivada do menos seno, menos cosseno, derivada de menos cosseno, vai dar seno. E fechou. Esse aí foi o nosso vídeo de hoje, beleza? Depois eu vou passar um vídeo explicando a derivada da função tangente. Tranquilo? Então, muito obrigado aí, viu, galera?